Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu me senti muito honrado quando eu recebi o convite, mas eu preciso confessar que até ontem eu não tinha muito noção do que eu ia falar de inovação para vocês. Então eu recorri a um grande mestre, um grande mentor meu, que sempre me ajuda com a experiência e com os conselhos dele. Eu perguntei, o que é inovação? O que é inovação para você, na sua opinião? E o grande mestre Google, ele... Vocês conhecem? Uma das definições que ele me deu foi que inovação é uma invenção que ela ganha vida, que ela ganha mercado. É uma invenção que ela se torna presente. Só que aí eu parei para pensar nisso e eu me perguntei, o que é uma invenção? Será que não é cada uma das nossas vidas aqui? Será que nós mesmos não somos a nossa própria invenção? Você já parou para pensar que mais de 7 bilhões de pessoas que estão vivas nesse momento, só você é você? Então eu queria, antes de começar, celebrar as invenções únicas, incríveis que a gente tem aqui. Mas para isso a gente vai ter que estar presente nesse momento aqui. E para isso eu vou pedir para todo mundo levantar. Porque eu não vou precisar da atenção de vocês. Eu vou precisar da presença do corpo, da mente, da alma de vocês. Então para isso, vocês já levantaram, então vocês não estão só esperando, vocês agiram. Então agora olha a sua volta. Percebe as outras invenções incríveis que estão ao seu lado. Percebe o valor que a gente juntos ganha. Então cruza os braços com quem está do seu lado, por favor. Percebe a força que todo mundo aqui junto pode ter. Só que, para essas invenções ganharem vida, a gente tem que lembrar que a gente está vivo. Então, por favor, mão direita aqui. E quando eu falar já, você vai gritar do âmago, o mais forte que você conseguir, o seu primeiro nome. Não é difícil, né? Seu primeiro nome, lembrou? Beleza? Gente, confia no seu amigo para você não passar vergonha. Né? Então vamos lá. Vamos lá, hein? Confiando. 1, 2, 3. Agora sim a gente pode celebrar. Valeu, pessoal. Então hoje eu queria contar um pouco da minha experiência, da minha busca pessoal interminável por ter uma vida inovadora e alguns aprendizados que eu tenho tido com isso. Então, para começar tudo, né, o início quando eu era aquela criancinha, seguindo a regra, né, de quem tem olho puxado, sendo uma criança muito fofa. E eu me divertia, eu dançava, eu cantava, sonhava, tal. E de vez em quando, naqueles encontros familiares, né, ou quando tinha esses seres, né, chamados de adultos ao meu redor, eu ouvia de vez em quando assim, aproveita. Aproveita enquanto você pode. Aproveita essa fase. Vocês já ouviram isso? Levanta a mão quem já ouviu isso. Ah, então não estou sozinho mesmo. E eu comecei a me perguntar, por que aproveita? Sabe? Será que a vida não é para ser aproveitada? Qual o sentido da vida? E eu comecei a crescer, eu comecei a conhecer esses adultos. E eu comecei a me tornar um desses adultos. E eu comecei a perceber o porquê de tanta gente aconselhar as crianças a aproveitarem aquela fase. E simplesmente, pelo fato de que a gente vai crescendo, e a gente simplesmente vai parando de aproveitar a nossa vida. E aí eu percebi que o medo que eu tinha de morrer, na verdade não era um medo de morrer. Se transformou num grande medo de morrer sem ter vivido uma vida que tenha valido a pena. De morrer sem ter deixado um legado, sem ter feito a diferença, sem ter inovado com a minha invenção, e me tornar simplesmente mais uma invenção. Então, comecei a crescer e procurar por essa resposta. Como que eu poderia fazer isso? Como? Aquela crise existencial constante. E aí eu cheguei na faculdade e eu comecei a perceber que a maioria da galera sabia onde queria chegar, sabia o que queria fazer, mas pouca gente sabia o porquê. Eu comecei a me perguntar isso. Qual que é a diferença entre ter um propósito? Qual que é a diferença entre o porquê e um objetivo? Qual que é a diferença? Para pensar.
qual que é a diferença entre propósito e objetivo? E numa conversa com um grande professor meu, lá na UFSCar, a gente chegou num conceito muito legal. De que, ele chegou na verdade, de que propósito nada mais é do que um objetivo que transcende a sua própria pessoa. E foi nesse momento que fez sentido para mim. O que tanta gente fala. Mandela falou, o que importa na sua vida não é o que você viveu, mas é a diferença que você fez na vida dos outros. E aí, as coisas começaram a ficar um pouco mais claras. É como se eu tivesse ganhado um pouco de direção. Eu ainda não sabia o caminho, mas a direção estava lá, contribuição. Fazer com que minha vida não fosse só sobre mim mesmo. Só que para contribuir com o mundo, eu precisaria aprender sobre o que eu poderia fazer para contribuir. Então eu cheguei no que sentido para a vida, para mim pelo menos, é aprender e contribuir. Né? E aí eu comecei a procurar por isso, e é incrível, porque quando você tem um pouco da noção da direção que você quer seguir, parece que tudo ao seu redor começa a se moldar em relação àquilo. Parece que tudo em volta começa a se tornar uma oportunidade. Parece que tudo fica distorcido e ganha as cores daquela direção que você determinou. Aquele foco que você criou. E aí, eu vi uma oportunidade, assisti uma palestra, exatamente 2 anos atrás, em que meu coração bateu. Eu me arrepiei, eu senti meu coração na garganta, eu me emocionei por um projeto que eu nunca tinha visto um propósito daquele tipo. E, impossível do jeito que eu sou, eu, depois do evento, cheguei para esse empreendedor que deu a palestra e falei, olha, faz tanto sentido trabalhar por isso, que eu largo tudo para trabalhar com você, para aprender com você, para contribuir com isso. Então, eu decidi que eu ia deixar a universidade, trancar a matrícula, deixar a empresa júnior, a ESEC e tudo, e me mudar para um lugar muito chato, né? Paraty, foi um sacrifício, para trabalhar por propósito, para trabalhar por algo que fizesse eu sentir que o meu tempo estava sendo usado, estava sendo vivido, que eu não estava simplesmente assistindo a minha vida num piloto automático. E aí foi uma experiência maravilhosa, mas depois de 6 meses, a minha contribuição no projeto terminou. Só que eu tinha aprendido muito, mas talvez eu não tivesse contribuído com o meu melhor. E eu parei para pensar no meu melhor e é falar. Eu sempre gostei de falar. E eu pensei, poxa, por que eu não trabalho pelo propósito de falar? E eu tive a ideia de conversar com pessoas e criar ambientes para jovens de ensino médio, universitários e empresas, ambientes em que a gente pudesse refletir nos nossos próprios porquês. E no porquê de cada um, porque são todos diferentes. Cada um tem sua própria invenção. Bom, tanto no momento em que eu deixei a universidade, quanto quando eu tive essa ideia aos 20 anos, eu recebi diversas, vamos dizer assim, críticas, algumas sugestões, ideias, medos. A gente falaram, mas como que você vai fazer isso? Você não é ninguém. Doeu. Você não é ninguém, você não tem certificado, você não tem dinheiro, você não tem idade, você não tem experiência, você não tem nome, você não tem QI, quem indica. Você não é rico, você não é... E por um tempo eu fiquei mal, e eu até pensei em desistir. Só que aí o que eu percebi é que tudo isso que estavam me falando não era quem eu sou, não era o meu ser, eram simplesmente os rótulos que algumas pessoas dão. E que esses medos, na verdade, eram simplesmente invenções da cabeça de cada um. Porque, na verdade, o medo é a nossa mente que cria. Quando você fala, não vai dar certo, vai dar errado, você não está falando isso com fundamento. Você não está falando isso com pesquisa científica. Você está falando isso por um medo que você criou de arriscar, de sair da zona de conforto. Ele não tem base. Ele não é real. Então, se ele não era real, se era uma criação de outras pessoas, eu não podia fazer com que isso guiasse a minha vida. E aí eu decidi confiar no que era real de verdade, que era isso aqui. Os momentos em que eu me sinto vivo.
Os momentos em que eu sinto meu coração bater. Os momentos em que eu sinto que eu estou aqui, presente. E aí, tudo fica muito mais fácil quando você tem um propósito. Porque um grande mentor me disse que 99% das pessoas decide com a razão. Então, a gente analisa o risco, a gente analisa os caminhos, a gente vê o que vai fazer mais sentido e aí a gente decide. E aí depois a gente coloca o coração para fazer aquilo bem. E que 1% das pessoas no mundo fazem o contrário. Elas decidem com o coração, decidem com o que faz elas se sentirem vivos e depois elas agem com a mente para fazer com que aqueles medos não tenham fundamento. E que aquele risco tenha proporções que a gente nem imagina. E aí me falaram que não ia dar certo, isso, aquilo, tal. E agora, 2 anos depois daquele dia em que eu tomei a decisão de deixar a universidade, eu criei o emprego dos meus sonhos, em que eu faço o que eu amo, viajo por isso e ainda sou remunerado. É bom. E pensando nisso tudo, eu chego numa grande contradição que a gente tem ao nosso redor. Uma grande contradição que é o que nos impede de dar aquele passo além. Que é uma grande contradição que nos impede de dar simplesmente com o penhasco aqui, aqueles 1 centímetro a mais para tomar a decisão. Porque para pensar, aquela ação, aquele aprendizado que você quer, você fica na beira do penhasco, aí você olha. Só que aí a gente não aprende. Eu percebi que a gente só aprende quando a gente já se jogou, porque você tem que aprender. Você tem que aprender a voar na queda, não imaginando como que você vai voar. E essa contradição que impede da gente dar esse passo é algo na sociedade que chama dualidade. Chama dualidade entre o que é normal e o que é diferente. E olha que interessante. A gente vai crescendo e a gente tem o normal e o diferente. Todo o tempo. Então, se eu for menino e desenhar um elefante rosa com asas e brincar de Barbie, isso vai ser diferente. E aí eu vou ser ridicularizado, ou vão duvidar de mim, ou eu vou perder credibilidade social. Até aí, beleza? Sim. O que é normal, tudo bem. Ah, legal, aprovado. Só que olha que interessante. A partir do momento em que o que era normal no começo e o que era diferente no começo se desenvolvem, para pensar em qualquer projeto, em qualquer pessoa, em qualquer conquista que você teve. Para pensar na admiração por qualquer coisa na sua vida. Por que que você admira isso? É porque ela é normal ou é porque ela é diferente? E para pensar nas coisas normais. As coisas normais, na verdade, a gente ignora. Então, olha que contradição. A gente é ensinado a criticar e botar para baixo o que é diferente e a ser normal. Só que, na verdade, quando a gente vira adulto de verdade, essa balança, ela troca de lado. E só o que é diferente é valorizado. Então, eu queria concluir dizendo que talvez uma das conclusões que eu tenha chegado é que inovação, mais do que uma invenção, ou um projeto, ou um produto, ou uma empresa, ou isso ou aquilo, inovação nada mais é do que uma escolha. E a escolha que a gente tem que fazer em relação às nossas próprias vidas, a nossa vida autêntica, o nosso rumo próprio, e decidir se a gente vai pegar todos os medos, limites e rótulos que estão ao nosso redor e a gente vai aceitar eles e tornar eles os nossos e acreditar que a gente não pode, ou se a gente vai descobrir do que a gente realmente é capaz. Descobrir o porquê dessa invenção estar viva hoje. Obrigado.